aí, sétimo ano, beleza? Pessoal, a gente iniciou esse processo de aula remota e como em todas as turmas a gente está trabalhando assim, esses dias serão aulas de revisão. Então a gente está falando sobre heterogeneidade da população brasileira e a gente vai começar com algumas perguntinhas, né? A primeira pergunta é como que a população brasileira é formada? Será que vocês conseguem responder isso? Dos povos que formam a população brasileira, umas três perguntinhas. Como eles chegaram, quando chegaram e por que eles chegaram no território brasileiro. Para começar a falar disso, é importante a gente falar de colonização. Eu sei que a gente confunde um pouquinho com história, mas é importante porque geografia e história caminham juntos. No período de colonização, por volta de 1500, e durante esse período aí, né, deste século, havia muito uma questão de expansão territorial. E o que é expansão territorial? Expandir nada mais é do que alargar, engrandecer, né, tornar maior. E havia muitos países, em especial Espanha, Portugal, que começaram a expandir seu território. E como é que eles poderiam expandir seu território? Conquistando novas terras. É certo que para chegar ao Brasil, a história conta que houve um pequeno acidente. Ou seja, Cabral pretendia chegar nas Índias, né, nas caravelas, mas ele acabou indo, né, tomando uma direção diferente, e chegou nas terras que hoje, né, compreendem o nosso Brasil. Outra coisa que é importante a gente falar também é que a colonização da América, de um modo geral, tanto se deu pelo lado leste no Brasil, né, a colonização do Brasil, alguns países acima do Brasil, como também pelo lado oeste, que foi praticamente todo colonizado por espanhóis. Então a expansão territorial, ela tinha essa função. Respondendo a uma das perguntas, por que esses povos chegaram ao Brasil? Porque estavam procurando novas terras. Obviamente que quando a gente vai analisar, isso está dentro do tema que a gente já estudou, quando a gente vai analisar a formação da população brasileira, quem é que a gente vai ter? A gente vai ter descendentes de portugueses, descendentes de europeus de um modo geral, né? Tanto portugueses como os demais, descendentes de africanos, descendentes de indígenas e de asiáticos. Então, quando a gente pergunta qual a formação da população brasileira, a gente vai ter essa resposta, né? Europeus, asiáticos, africanos e os nativos. E quem é que são os nativos? É o povo que a gente chama de índio, né? Eles já habitavam no Brasil, já habitavam nas terras brasileiras. É importante a gente falar também que até mesmo dentro dos povos indígenas existe também uma grande diferenciação de povos, são muitas etnias, são inclusive dialetos diferentes que eles falam. Tudo isso contribui para essa heterogeneidade da população brasileira que a gente também chama de miscigenação, que nada mais é do que a mistura de povos, como a gente já viu também. Aí quando a gente para ver essa questão primeiramente dos povos indígenas, eles habitavam as terras, né, que foram descobertas ou invadidas e muitos deles morreram, né, a causa das mortes foram diversas, né, eu sei que a gente já está entrando na parte histórica, mas as causas da morte foram diversas, né, tanto por ataques como por doenças. E a gente já entra um pouquinho na questão de ciências, né? Os índios eles não têm nenhuma defesa no corpo, não têm anticorpos, por isso que qualquer doença, né, mata com mais facilidade. E aí eles estavam espalhados por todo o território brasileiro. Se a gente for analisar hoje, existem todos os estados têm algum remanescente indígena ou tem alguma coisa indígena. Então, já existiam os indígenas, chegaram os portugueses. Com a chegada dos portugueses, trouxeram junto os escravos,
né, que eram povos africanos, foram arrancados de sua terra e trazidos para as terras do Brasil. E para que os africanos vieram? Vamos lá. Primeiro, por que os europeus vieram? Eles vieram, os portugueses, para colonizar, para buscar novas terras e encontrar aqui riquezas, e aí minérios de ferro, de prata, de ouro, madeira, especiarias, o que eles encontrassem, eles queriam. Fora isso, né, quando eles se instalaram, eles trouxeram os escravos com uma finalidade. Qual foi a finalidade de trazer os escravos? Os escravos vieram para trabalhar tanto no plantio de cana-de-açúcar, né, como a gente já discutiu em sala de aula, o plantio de fumo, né, que é o tabaco, e também na mineração. Então foram as três atividades. Posteriormente, os escravos foram utilizados também, né, na criação de gado, na plantação de outras culturas na terra. Mas inicialmente foi para isso. Então, até aí a gente já vê, né, que já começa a primeira mistura. Como começou as primeiras misturas do povo brasileiro? A gente começou a misturar portugueses com africanos e com indígenas. Né? Se a gente for olhar nos livros de história, vai ver aí que existe é, a mistura de povos aí. Né? Como é que se chama? O branco com o negro, o branco com o índio com o negro e assim por diante. Né? Que foram incorporados na sociedade. Além dessa influência, né, da influência de características físicas, né, quando eu falo dessas misturas, eu estou falando de características físicas, tem a influência também na cultura, né, a cultura, a questão religiosa, a questão dos costumes de alimentação, a questão de uma infinidade de outras coisas. Tanto houve troca, né, alguns dos que chegaram se começaram a adquirir as características dos indígenas, que eram os nativos, como também os próprios nativos começaram a adquirir as características dos que chegaram. Beleza, até aí tudo bem. Vieram, se instalaram no Brasil, nas terras que hoje correspondem ao Brasil, se espalharam por todo o território, exploraram, né, e ao longo da história, esses primeiros vieram para colonizar. Né? Por que os povos chegaram até o Brasil? Né? Os portugueses vieram para colonizar, os escravos, os africanos, chegaram forçadamente, porque eles tiveram que vir capturados, mas outros povos depois começaram a vir. E aí a gente vai ver que italianos, franceses, espanhóis começaram a vir também. O que é que esses queriam? Eles tiveram notícia de que novas terras foram conquistadas. Então eles vinham em busca de melhores condições de vida, né, que foi uma das coisas que a gente também trabalhou em sala de aula. Uma outra questão, outros povos que vieram, os povos asiáticos. Quem são os povos asiáticos que também vieram nesse período de colonização? Foram os japoneses, os sírios e os libaneses. Outras formas de chegada de pessoas no Brasil, outros povos que também vieram para o Brasil, né, ao longo da história, a gente vai ver que tem pessoas de todo o mundo, né, alemães, holandeses, uma infinidade de outros povos, né, e também os povos vizinhos, de países vizinhos de língua espanhola também vieram para o Brasil. Então, quando a gente para ver tudo isso, né, a gente está falando de um território vasto que é o Brasil, que tem milhões de pessoas, que hoje tem uma característica miscigenada, uma mistura de raças, uma mistura de cultura. Você pegar, por exemplo, só para a gente contextualizar isso, se você pegar um grupo de pessoas da Coreia, um grupo de pessoas da China, do Japão, né, são povos que têm uma identidade muito forte, têm características muito fortes, são muito parecidos. Quando você pega, por exemplo, os povos africanos, quando você pega franceses, espanhóis, alemães, tem características muito fortes. Já o povo brasileiro é um povo muito misturado, né? Exatamente por conta disso, porque muitos povos vieram para o Brasil, né? Se expandiram, se espalharam, melhor dizendo, no território e fizeram com que a nossa cultura ela fosse essa cultura que é hoje,
né, com influência na música, com influência na arte, com influência na cultura, na religião e assim por diante. Então, para esse primeiro momento, né, a gente vai estar somente falando disso, né, das misturas de raças, né, lembrando também que a gente já trabalhou também a questão de imigração, né, só para a gente entender o que é migração. Né? Migrar é sair de um lugar para outro, né? Sair de um estado para outro, de um país para outro. O Brasil também recebeu muitos imigrantes. E o que é imigrante? Né? Com I. Imigrante é aquele povo que veio de fora e se instalou no Brasil. Quando a gente fala de alguém que saiu do Brasil, que também tem pessoas brasileiras espalhadas por todo o mundo, a gente fala de emigrantes. Né? Existem tipos de migração que são migrações externas e internas. A migração externa é quando vai de um país para outro. A migração interna é quando migra dentro do próprio país. Né? Então, tudo isso, né, tem a sua importância para que a gente entenda a configuração da população brasileira hoje. Né? Então, a gente diz que a população ela é heterogênea, ou seja, ela é uma mistura, ou que ela é miscigenada. Então, são dois termos que são aceitos, certo? Então, essa é a nossa revisão, né, do que a gente trabalha em sala de aula, e posteriormente a gente vai ver outros conteúdos também.